Entendendo a Bíblia em boa companhia, hipocrisia e o descanso em Cristo. Nós temos o descanso em Cristo e ele mesmo conviveu com muitos hipócritas. Por isso sua mensagem foi cheia de repreensões àquelas pessoas que querem uma aparência, aparentam ser, fingem ser. A melhor definição de hipocrisia eu não encontro nos dicionários. Vou direto aos evangelhos. Em Mateus, Jesus explica muito bem quem são os hipócritas, como lidar com eles, e nós vamos ver hoje as consequências da hipocrisia, tanto para os hipócritas quanto para as pessoas que estão rodeadas deles. Jesus sofreu muito na mão deles. Eram os fariseus, eram os escribas e mesmo os saduceus, pondo-o à prova constantemente e sendo por ele repreendidos. Nós, porém, andamos numa outra luz, na compreensão do descanso em Cristo. Para isso, convido você a fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti para aprender a Sua palavra, mas não apenas para termos uma casca, para formarmos com ela uma aparência. Queremos viver o Teu Evangelho e sermos abençoados pelas Tuas palavras. Faz de nós pessoas sinceras para que possamos provar das bênçãos da Tua maravilhosa luz. Abençoa todos que estão participando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, o contrário de hipocrisia é a sinceridade. Sincera, dizia meu pai nos seus sermões, gritavam os mercadores. Sincera, sincera. Os chineses anunciavam assim os vasos que vinham da China no comércio, que tinham trincas, eles colocavam cera de abelha e ali disfarçavam a trinca e vendiam os vasos. Com o tempo aparecia então a rachadura. Então a sinceridade era sincera, era ser legítimo, ser o que realmente se é. Já a hipocrisia é uma fantasia a respeito de si mesmo. Nós vimos ainda há pouco nos outros programas a questão do egoísmo, do egocentrismo e também da doença do eu. Nós vimos a psicopatia, depois nós vimos a questão da vaidade, nós vimos a questão do egoísmo e da ambição, mas hoje estamos diante dos hipócritas. Nenhum de nós, é certo, estamos dentro desse quadro. A hipocrisia é um fingidor, ele não é e também não quer ser, ele se contenta em parecer ser. Ah, mas ele é muito exigente no que trata a sua própria pessoa. Eu pareço ser, respeitem. Então ele faz exigências. Ali estavam então 7 fortes repreensões de Jesus apenas em Mateus capítulo 23. Outros capítulos de Mateus relatam, e também dos outros evangelhos, como Jesus lidava com a hipocrisia. Olha, o juízo final vai encontrar muitos cristãos hipócritas. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Lembra aquele verso? Quando me visitastes na prisão, me deste de comer, me deste de beber. E aos outros, quando que nós, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Vai ser uma prova de fogo. Ali não há lugar para a hipocrisia. A sinceridade vai ser feita numa prova de fogo. E nós então vamos ver, o hipócrita foram repreendidos 7 vezes num curto sermão, mas num dos 4 mais importantes sermões de Jesus. Ali estava a liderança religiosa, os escribas, os fariseus e, como sempre, os saduceus procurando pedras de tropeço, porque faz parte da personalidade do hipócrita fazer o outro cair para ele parecer o santarrão, o justo, aquele que está firme, correto, ereto e que segue na sua caminhada. Mateus capítulo 23, versos 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29 são alvos do que vamos ler daqui a pouquinho, confrontando-os com Mateus 7, 5, Mateus 15, 7 a 9, são passagens da Bíblia onde Jesus está repreendendo a hipocrisia. Bom, falamos agora há pouco, nos 5 minutos vem entende, algumas das 4 principais características do hipócrita, daqueles que empregam a hipocrisia no seu dia a dia. Primeiro, eles não praticam o que pregam, portanto, são pessoas
incompetentes, elas estão fragilizadas, atam fardos pesados aos outros, mas não estão dispostos a carregar, disse Jesus, nem com um dedinho. São, portanto, fracos. Eles não têm fortaleza em si mesmos e nem em Cristo. Por isso, jamais encontrarão o descanso em Cristo. Precisarão ficar se escondendo atrás da sua própria aparência e forçando os outros para que eles possam ter a sua hipocrisia nela um sucesso. Uma dissensatez numa disfarçatez. Bom, depois nós vemos que eles são exibicionistas. Assim, na palavra de Deus, nós vemos que eles são complexados, porque precisam ficar se exibindo o tempo todo, porque são inseguros. Eles não têm firmeza em si mesmos. E a sua insegurança vem porque, na sua soberba, eles costumam reclamar honras, as quais não merecem. Honrarias que eles pretendem ter apenas para as aparências do que põem assim diante dos outros. Bom, esses líderes religiosos, os fariseus, representavam o conservadorismo religioso. Eram muito bons nas práticas, nas regras, nas doutrinas, na lei, tanto escrita quanto verbal, nos mínimos, no dízimo da hortelã. Eram muito caprichosos no minudente, mas só na aparência. Roupas especiais, trechos da Bíblia escritos na testa e nas suas vestes, tudo numa aparência do melhor. Mas por dentro, Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Também existiam ali os saduceus. Eles eram helênicos, eles estavam muito ligados aos sacerdotes, eram pessoas de muito dinheiro, ricos, ou aqueles que estavam também aparentando ter riquezas e se colocavam para influenciar os líderes religiosos. Eles mesmos traçavam, portanto, eles eram corruptores do povo, dos líderes religiosos sinceros. Os líderes religiosos sinceros acabavam cedendo, se corrompendo, permissivos pelos favores dos ricos saduceus. Eles não acreditavam no juízo final nem na ressurreição, e por isso eles eram displicentes, eles eram favoráveis aos seus próprios erros e costumes. Eles estavam conformados, tinham uma aparência, mas por dentro não estavam preocupados. E aí nós vemos então que eles são culpados, tanto os saduceus, quanto os fariseus, quanto os escribas que escreviam, forçavam o povo, eles são culpados pelas suas próprias regras e tiranias. Jesus não tem como ter morrido por pessoas que põem a graça de Deus e o descanso em Cristo à parte para viver de acordo com seus próprios preceitos. E Jesus diz que essas pessoas já receberam a recompensa aqui na terra. Portanto, não há para eles lugar nos céus, porque nos céus nós temos um único Deus verdadeiro. Não existem deuses, não existem lá fingidos hipócritas querendo aparecer pelo que têm, ou pelo que dizem, ou pelo que aparentam. Lá o santo é o Deus e nós somos os salvos. Nós damos louvor a Deus e não glorificamos a nós mesmos. Bom, a religião mais difícil para os outros, é mais difícil se aplicar aos outros, né? Na medida em que a gente se acha um perfeito, a gente acha também que os outros têm que ser perfeitos e impõe a eles as regras. Na verdade, nós não trazemos nenhuma perfeição. O perfeito é Cristo que contempla, completa em nós o querer, o efetuar. É Ele que faz em nós a mudança do ser e nos reveste da sua capa da graça, da sua capa de justiça. Ele que foi justo, foi tirado a sua capa na cruz, ele ficou nu. E nós que estávamos nus lá no Éden, porque fomos descobertos pelo pecado, estávamos tapando com folhas de figueira que não tapavam coisa alguma, agora temos o couro, a pele do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua justiça nos cobre e nós estamos diante dos olhos do universo justificados. Mas se tiramos a pele do Cordeiro, estaremos novamente expostos pelos nossos pecados, porque nós não temos coisas boas, nós temos boa vontade, queremos ser, diferente dos hipócritas, querem parecer ser. Bom, queremos ser porque seguimos os passos de Cristo. Ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu amo Jesus, então eu quero fazer o que ele ordenou, guardar os seus mandamentos, seguir nos seus preceitos e nos seus princípios. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus
proferiu palavras severas e diretas, mas seu envolvimento com aqueles que ele chamou de hipócritas foi cheio de amor e de preocupação. Ele tinha na sua voz um embargo de amor. Ele não foi repreender lá com malvadeza, com vocês pecadores, com um assinte. Ele foi apelar ao coração, buscando que eles se arrependessem. Veja o que diz lá em Apocalipse, é Jesus falando, revelação de Jesus Cristo ao santo dos últimos dias, no capítulo 3, verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Jesus está dizendo, eu te amo, eu estou te corrigindo para que você não sofra, nem aí na terra, nem na nova terra, e nem faça sofrer. Seja legítimo, autêntico, sincero e viva amando ao próximo como a ti mesmo. Ao chamado de Jesus, ele vai então a Mateus capítulo 23, e eu passo a ler a primeira parte de Mateus, porque ele chama os hipócritas de hipócrita. Por que as pessoas hipócritas? Quais são as suas características? Mateus capítulo 23, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, uma cadeira de autoridade dentro do templo. Eles podiam mandar açoitar, tanto que mandaram açoitar Jesus. Eles podiam mandar perseguir, prender, e tinham toda a autoridade dentro e fora do templo, até os limites dos romanos. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A primeira característica aqui, eles põem fardos para os outros, mas eles mesmos não praticam o que pregam. Verso 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo para movê-los. Aqui nós vamos vendo como que Jesus vai distinguindo os hipócritas, como que ele vai repreender mais tarde essas pessoas. Gostam do lugar, verso 6 do capítulo 23 de Mateus, hein? Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes da sinagoga. Ah, lá na cadeira de Moisés, em volta, eles precisam estar nos primeiros lugares. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Então lá diz num lugar na Bíblia, assenta-te, Salomão dizendo, assenta-te não no lugar dos príncipes, dos principais, porque você pode ser mandado sair dali, mas espera que te convidem. Agora então, mas vocês não devem ser chamados rabis, professores, mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra, porém, chameis papa, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Há uma séria advertência que nós devemos seguir o exemplo de Deus nos céus. Aqui Jesus então dá todo o caminho da verdadeira sinceridade. Depois ele vai falar sobre como é o cristão, do verso 7 até o verso 12. Já adiantei a palhinha do verso 8 até o 12, mas antes de continuarmos nessa linha, eu preciso dizer o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa no YouTube, no Facebook, no Instagram, postando as fotos, fazendo caridade. Já receberam a recompensa. Muitos até estão sendo pagos por esses canais de mídia. São pagos porque conquistam multidões de seguidores. Por falar nisso, hein? A mensagem de Deus merece ser curtida, compartilhada, seguida. Você está seguindo a nossa programação? Ah, mas nós não estamos em busca aqui de seguidores para nós somos seguidores para Jesus. Você curte, compartilha, segue a nossa programação, dá relevância, faz essas mídias sociais compreenderem que isso é importante, porque é importante que as pessoas conheçam a mensagem de Jesus e encontrem o descanso em Cristo. Todos os dias curtindo e compartilhando os 5 minutos Vem Entende e também o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você vai seguindo e vai dando relevância. Bom, aqui então Jesus explica no verso 2 que eles já receberam a recompensa, como está também em Mateus 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Sim, receberam a recompensa no YouTube, no Facebook, nas mídias, nas suas igrejas, nas suas comunidades. Foram honrados, não honraram Jesus.
Nós temos que seguir um outro caminho, um outro exemplo. Aqui o que está em Mateus capítulo 6, verso 16 nos chama a atenção. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ah, fingidos hipócritas, atores, artistas, conseguem o aplauso, mas não conseguem que a sua oração passe do teto. Precisamos ter sinceridade. Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Mateus 15, versos 7 a 9 nos diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram os seus ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens. Eles não querem a mensagem verdadeira, aquela que corrige, aquela que admoesta, aquela de Apocalipse, capítulo 3, verso 19, Jesus repreendo e castigo, disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eles querem os aplausos. Eles querem apenas serem bajulados, curtidos, compartilhados, seguidos. Ah, cegos guiando cegos. Vamos ver daqui a pouquinho. No verso 9 ainda temos o rei de Mateus, capítulo 15, verso 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de ensinos de homens. Não passam de regras ensinadas por homens. E quão pesadas são essas regras. Eles colocam sobre os ombros dos outros grande peso que eles mesmos não estão dispostos a carregar, nem mesmo com um dedinho. Agora voltamos a Mateus capítulo 23, a partir do verso 9. Ninguém na terra seja chamado Papa, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. E continuamos. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque quando vocês têm um só chefe, o Cristo. Evidentemente que a organização hierárquica deve existir. Aqui os presidentes, os reis, mesmo a hierarquia dentro da igreja. A organização é uma coisa. Agora, nós não devemos ter pessoas no lugar de Cristo. Ninguém é nosso mediador, nem santo, nem santos, nem padres, nem papas, nem bispos, nem pastores. É Jesus, o nosso intercessor, o nosso salvador e o nosso mediador, o único, o Espírito Santo, que atua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Jesus que está intercedendo por mim e por você. Os anjos constantemente estão levando aos céus mensagens por nós. Eles estão fazendo conhecidos os nossos pedidos diante de Deus, que também está ansioso para entender os nossos reclamos. Não faça de homens pecadores, por melhor que sejam, seus intermediários. Orar um pelos outros é bom, mas deixar de orar e pedir que o outro ore por você é receber a bênção por terceira pessoa. Melhor você buscar diretamente de Deus. Pois tudo que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está no verso 12 do capítulo 23. Até aqui, nós vimos como é a atitude do cristão. Ele não se exalta, ele espera ser exaltado por Cristo. Do verso 13 em diante do capítulo 23, nós vamos ver os castigos, os ais dos hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei. É Jesus, hein? É Jesus que está falando. Mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados severamente. Usam a palavra de Deus para extorquir as pessoas, os pobres. Arrancam-lhe tudo que têm e estão engordando com a gordura das ovelhas, como diz a palavra de Deus, de Jesus, está dizendo que isso não será tolerado. Ai dessas pessoas, ai dos hipócritas, ai, aqui está a repreensão. Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, filhos do diabo. Vocês, hipócritas, são filhos do diabo, estão atrapalhando aqui e transformam seus seguidores
em servos de Satanás para destruir a obra da graça de Jesus nessa terra. Bom, vamos vendo então que o castigo de Uzais termina ali no verso 17. Mas depois nós vamos encontrar do verso 23, no capítulo 23, do verso 33 até o 37, algumas coisas. Vou ler aqui o verso 23 primeiro, do 23 ao 29. Aqui nós vamos encontrar como são de novo essas pessoas. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O mais importante da lei, já tinha dito Jesus, o jovem rico, é ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas eles preferem o dízimo da hortelã, das pequenas coisas minudentes, que chúnculas são colocadas para atrapalhar o caminho do servo de Deus. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Verso 24 do capítulo 23 de Mateus. Guias cegos, vocês como um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de osso e de todo tipo de imundície e de podridão. 7 vezes, num só sermão, em tão poucos versículos, a hipocrisia é repreendida. Assim vocês são por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, mestres da lei! Ai, hipócritas, fariseus, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e são condenados porque os seus pais também seguiram nesse caminho. E dizem, se nós estivéssemos lá, não teríamos feito como eles. Se nós estivéssemos entre o povo de Israel, vendo todos os sinais e maravilhas, não teríamos agido como aquele povo rebelde. Se nós estivéssemos com os profetas, como cerraríamos Isaías? Como permitiríamos todas as atrocidades contra os apóstolos? Mas nós também estamos agindo igualmente, lançando pedras sobre Estevão. Estamos apedrejando os santos de Deus, e essas pedras rolam e atrapalham o caminho de homens que querem vir a Jesus. A cruz é a ponte, mas a pedra era aquela que eles levavam para a mulher adúltera. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Apedreja-na, diz a lei. E Jesus passou a escrever os seus pecados na areia, desmascarou, portanto, os hipócritas que estavam ali. Quando diz a lei em tábuas de pedra, todos os mandamentos de Deus não podem ser mudados, foram escritos em pedra, mas os nossos pecados são escritos na areia. Jesus os remove facilmente. O tempo não apaga se não houver ali o vento do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo. E então esse poder nos transforma novamente em pessoas que estão sob os cuidados de Deus. Em Mateus capítulo 23, verso 33 a 37, lemos: Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas, e vocês os perseguirão nas cidades. Olha só, nós estamos vivendo esse tempo em que nós seremos perseguidos por falarmos a verdade. Quando se levanta uma voz para dizer os caminhos de Deus, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da guarda dos mandamentos de Deus, mesmo na igreja são apedrejados. Nós não devemos ofender as pessoas. Ninguém está aqui para ofender pessoa alguma. Jesus não ofendeu os pecadores, morreu por eles. Mas nós precisamos alertar sobre a hipocrisia. Como fez Jesus, e está relatado aqui por Ellen White, já lemos, Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina, não a raiva, não a ira. Misericórdia, e Jesus estava demonstrando isso. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintainhos debaixo das asas,
E vós não o quisestes, Mateus 23, 37, traduzido por Ellen White em O Desejado, Todas as Nações, página 620, que reproduzo agora com vocês, queridas pessoas. O chamado de Jesus é um chamado de amor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Arrependa-te, pois, e diz mais Jesus, produzam frutos do arrependimento. Seguindo, para irmos para a finalização do capítulo 23, verso 24. Guias cegos, vocês como um mosquito e engolem um camelo. Depois, vamos vendo que de 33 até o 37, seguindo naquela nossa leitura, por isso eu estou enviando os profetas. E leio o verso 5. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinarem dentre a multidão e o altar, e mesmo o sangue de Jesus. Nós estamos sendo culpados pela crucificação desnecessária de Jesus quando recusamos a graça, o poder de Deus. Nós também estamos matando, gritando, crucificam-o. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração na minha vida e na tua vida. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Preparem-se. Muitas pessoas vão acusar você quando você se opõe às ideologias de gênero, à guarda dos mandamentos que está sendo violada, quando você se opõe à hipocrisia, a falsas doutrinas, ao peso que colocam sobre o ombro de almas que estão buscando sedentas Jesus, e em vez de oferecer-lhe a fonte da água da vida, oferecem-lhe sim a cruz de Cristo. A cruz já foi carregada, a salvação está às tuas portas. Ouve a voz e depois aceita a repreensão. Não vamos ser hipócritas, mas vamos seguir o caminho da luz de Jesus. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir. Toca o sininho lá, faz um plim, para que você seja alertado dos nossos vídeos. Tem muitos vídeos lá na nossa página para você curtir, compartilhar, mas todos os dias também tem 5 minutos, Vem Entende. Para quem está com pressa, esse programa está resumidinho, um pouco antes. Você assiste os 5 minutos, Vem Entende, depois com calma, entende a Bíblia em Boa Companhia. Vamos ampliar esse tema. Compartilha. Deus te abençoe.